Hegel foi um filósofo alemão que nasceu em 1770 e morreu em 1831. Esse seu período de vida, né, e de atividade é também um dos períodos mais profícuos da filosofia alemã. Período áureo daquilo que nós entendemos como o idealismo alemão, que é, em larga medida, o resultado de uma internalização no interior do campo da Alemanha de princípios fundamentais do iluminismo, daquilo que os alemães chamam da Aufklärung, né? O nome fundamental dentro desse processo é Kant, certo? Bem, Hegel, antes de mais nada, o representante maior dessa geração pós-kantiana, que é uma das gerações mais decisivas da filosofia alemã, qual nós podemos encontrar ainda Schelling, nós podemos encontrar Fichte, entre tantos outros. Bem, antes de mais nada, acho que seria a maneira que nós podemos abordar o pensamento hegeliano, já que é um pensamento multifacetado, já que nós temos aí uma experiência sistemática da filosofia que cobre uma variedade infindável de campos, ou seja, cobre tanto a filosofia da religião, cobre a filosofia do direito, cobre a estética, cobre a lógica, cobre a ontologia, certo? Cobre aquilo que nós chamaríamos de filosofia social. Então, todos esses campos, de uma certa maneira, foram objetos de uma reflexão do pensamento hegeliano, inclusive também a própria história da filosofia. O Hegel tem as suas lições sobre a história da filosofia, que é também uma abordagem sistemática do pensamento filosófico até o idealismo alemão. Certo? É uma maneira de abordar, então, toda essa experiência multifacetada, eu diria, insistindo em como Hegel aparece no interior do cenário filosófico como responsável pela instauração de um novo modelo de crítica. Essa ideia de que a filosofia ela tem como a sua função maior estabelecer as condições e a fundamentação para a crítica é resultado do impacto do pensamento kantiano no interior do campo filosófico. Kant demonstra claramente, se coloca de maneira muito clara, certo? Como aquele que traz à filosofia a idade da crítica. O que significa crítica, no caso do Kant? Crítica, antes de mais nada, é uma reflexão sobre os limites das faculdades. Cada faculdade ela tem a sua legislação própria. Cada faculdade deve ser inquirida no seu limite, quer dizer, até onde ela pode legislar. Né? Ou seja, nós pensarmos, por exemplo, na faculdade do conhecer, né? Que é baseada no primado do entendimento, enquanto essa faculdade da consciência que opera e produz representações. Quer dizer, conhecer, antes de mais nada, organizar o diverso da experiência sensível sob a forma de representações que, por sua vez, só podem ser produzidas pelo fato do entendimento, se antes de mais nada, uma faculdade de categorias, ou seja, de predicados gerais para todo e qualquer objeto possível. O que são categorias? Categorias são, antes de mais nada, digamos, predicações gerais e possíveis, como modalidade, quantidade, qualidade, certo? Na qual eu defino qual é o predicado possível de um objeto qualquer, de um objeto X. Bem, no interior desse campo de predicação, eu posso então definir quais são as coordenadas da representação. Quais são as coordenadas de como é possível representar algo. E representar aqui, vocês percebam, tem uma função bastante importante. Representar significa, antes de mais nada, organizar a partir das suas identidades e diferenças supostas. Eu organizo um campo de objetos da experiência. Esses objetos eles são então representados a partir das suas identidades e das suas diferenças supostas. Quer dizer, antes de mais nada, a representação ela é aplicada a algo que não é simplesmente a espontaneidade do entendimento, resultado da espontaneidade do entendimento. Né? A representação ela é aplicada àquilo que vem a nós através da sensibilidade, a receptividade da sensibilidade. Certo? A sensibilidade traz a nós um diverso, né? Essa diversidade ela vai ser organizada, né? Ela vai ser paulatinamente organizada. Ela é organizada primeiro pela imaginação, que esquematiza esse diverso no espaço do tempo. Certo? Ela depois vai ser
organizada pelo entendimento através das suas categorias, das suas representações. Só que para além do entendimento, há ainda outra faculdade. Além do entendimento, da imaginação, da sensibilidade, há ainda a razão. E a razão não opera com representações ou conceitos, ela opera com ideias. Essas ideias, elas têm também o seu campo próprio. Se a razão procura legislar diretamente sobre a sensibilidade, por exemplo, criando um curto-circuito com o entendimento, se você tem uma ligação direta entre a ideia e a sensibilidade, você cria uma ilusão. Você cria uma ilusão por quê? Porque a razão ela tem uma função no campo do conhecimento meramente reguladora. Ela não organiza diretamente o sensível. Ela, na verdade, procura organizar as representações, ela atua nas representações. Essas representações elas vão achar outros princípios de ligação entre si através da ideia. Tá? Então, vejam, nesse caso, o que nós temos? Nós temos aí uma noção de criticar, que significa definir claramente qual o campo de legislação de cada faculdade. Definir claramente o campo de legislação de cada faculdade, ou seja, significa determinar claramente quais os limites do conhecimento, os limites do que há a conhecer, os limites de onde cada faculdade pode legislar, entre outras coisas. Há uma jurisprudência, que é o elemento fundamental do horizonte da crítica. Vejam, essa ideia da crítica como uma definição dos limites do conhecer, dos limites do uso das faculdades, ela não vai ser a mesma ideia que nós vamos encontrar em alguém como Hegel. Hegel também compreende que a função maior da filosofia é operar como um discurso crítico. E aí tem uma questão interessante. Por que a filosofia deve operar como um discurso crítico? Porque, antes de mais nada, a filosofia é uma problematização do senso comum. A filosofia só nasce, pelo menos dentro dessa perspectiva, ela só nasce lá onde a consciência desacostuma-se do senso comum. Ela não é capaz mais de orientar seus julgamentos a partir do senso comum. Certo? Então, por isso, a filosofia, antes de mais nada, é uma operação crítica em relação ao senso comum. Ou seja, uma operação crítica em relação ao senso comum significa uma operação de um pensamento que coloque em questão aquilo que aparece imediatamente a nós como uma representação natural, como um dado natural. A filosofia problematiza a naturalidade do que nos aparece como dado e como evidência. Então, dentro dessa perspectiva, Hegel vai desenvolver um modelo de crítica que vai ser absolutamente não só específico, mas vai ser vai ser o fundamento de uma tradição, que vai se desdobrar em uma longa sequência de influência. Antes de mais nada, poderia dizer que para o Hegel, se a filosofia tem uma função eminentemente crítica, é porque a crítica significa, na verdade, compreender a gênese do que aparece para nós como dotado de validade. Ou seja, compreender a gênese do que aparece para nós como dotado de validade. Há um jogo entre gênese e validade. Ou seja, aquilo que aparece a nós como tendo a força de legiferar, aquilo que aparece a nós como uma normatividade estabelecida, certo? Uma maneira de conhecer, certo? Uma maneira de agir, uma maneira de julgar, ou seja, tudo aquilo que aparece como dotado de força normativa, deve ser analisado na sua gênese. Isso tem uma gênese. Esta ideia, ela era uma modificação importante se nós pensássemos na noção de crítica no Kant. Por quê? Porque a noção de crítica no Kant, ela antes de mais nada, eu havia dado uma característica primeira, né? Ela é uma reflexão sobre a estrutura dos limites. Certo? Então, a segunda característica fundamental, que ela é uma reflexão sobre as condições de possibilidade de toda e qualquer experiência. E aí vem uma questão interessante. Quem fala em condições de possibilidade de toda e qualquer experiência, fala de um conjunto de condições que não é exatamente produzido pela experiência, que é, na verdade, condição para que a experiência exista. Então, a questão fundamental do Kant é o que
é necessário para que a experiência ocorra. Por exemplo, nossa experiência, ela se desdobra no tempo e no espaço. Se eu não for capaz de intuir objetos no tempo e no espaço, eu não consigo organizar o campo de experiência. Só que de onde vem a forma do tempo e a forma do espaço para nós? Vem da experiência. É a experiência que produz a forma do tempo. A experiência que produz a forma do espaço. A experiência que produz a ideia de que o tempo é uma sucessão, tal como uma sequência de pontos numa linha reta. Ou, na verdade, esta forma do tempo é uma forma pura do tempo. Ou seja, ela não é produto nem derivado da experiência, ela é condição para que eu possa ter experiência de algo. Bem, esta ideia de que a questão fundamental do conhecimento consiste em saber quais são as estruturas normativas que aparecem como prévias à experiência, como condição para toda e qualquer experiência possível, é um modelo de estratégia crítica que nós chamamos de transcendental. Transcendental por quê? Transcendental porque trata-se, então, de procurar esclarecer as condições a priori para a experiência. Esta estratégia transcendental é um objeto fundamental da crítica hegeliana. A filosofia hegeliana, ela é, antes de mais nada, uma crítica a este modelo de estratégia transcendental para a determinação das possibilidades da experiência. Por quê? Quem fala em uma dimensão transcendental, fala em uma dimensão ahistórica. Se você fala numa condição de possibilidade para toda e qualquer experiência, você percebe, você fala de um conjunto de condições que não muda com a experiência, que não se modifica com a experiência, que será sempre igual, ou seja, não tem tempo interno. Não tem tempo interno, não tem historicidade interna. Então, uma ideia fundamental da noção moderna de transcendental é o que é transcendental desconhece história. O que é por desconhecer história, o que é transcendental desconhece gênese. Não tem uma gênese no sentido de um processo material que produz as condições de possibilidade de experiências historicamente localizadas e situadas. Então vejam que interessante. Na verdade, esta é uma contribuição fundamental do pensamento hegeliano, que é insistir, em última instância, que toda e qualquer normatividade que coloca-se a nós como necessária, cuja validade é absolutamente necessária, tem uma gênese. Tem uma gênese que, à sua maneira, não só justifica a necessidade desta validade, mas é uma gênese que explicita aquilo que essa normatividade procura deixar implícita. E ao explicitar o que ela deixa implícita, ela modifica radicalmente, certo? Como a normatividade atua. Então, apresentar a gênese já é fazer uma crítica do que se coloca a nós como absolutamente evidente, necessário e natural. Então, a gênese não é só um processo no interior do qual eu vou compreender como algo que para mim é necessário foi formado, mas é um processo através do qual eu vou desconstituir o que aparecia a mim como necessário. Eu vou colocar em movimento o que aparecia a mim como necessário. Eu vou instaurar um processo. Então, esta ideia de crítica é uma novidade decisiva e fundamental. Ela vai ser retomada em vários outros filósofos que vão ser influenciados pelo Hegel, como, por exemplo, alguém como Marx, que vai exatamente insistir nesta noção de que há uma historicidade do que aparece a nós como condição de possibilidade da experiência. Essa historicidade ela pode ser compreendida se nós definirmos o campo desta história como a história material dos processos de produção, das estruturas de metabolismo entre o homem e a natureza. Certo? Então, a partir da compreensão dessa história, eu posso não só compreender de onde vem o fundamento do que aparece a mim como completamente válido, certo? Mas também eu posso desconstituir essas aspirações de validade, porque eu mostro aquilo que a norma não quer mostrar. Se eu puder fazer uma brincadeira, acho que vale um pouco
certo? Aquilo que, nesses casos, nesse modelo de crítica, que a gente poderia chamar de uma crítica genética, de uma crítica que estabelece, que utiliza o problema da gênese como elemento fundamental dos seus dispositivos, né? Vale para essa crítica aquilo que o Bismarck, Otto von Bismarck, um dia falou: leis são como salsichas, é melhor você não saber como elas são feitas. Ou seja, de uma certa maneira, é um pouco isso, é você mostrar como elas são feitas. Né? E ao mostrar como elas são feitas, a sua aparência de coesão, de unidade, né, ela se desfaz. Né? E isso para que o processo, que é o processo que gerou momentaneamente tais normas, possa ser tematizado enquanto tal. Esse é o eixo, eu diria, de uma perspectiva que o Hegel coloca em operação de maneira muito clara, certo? Neste que é um dos seus livros, digamos, mais importantes, que é exatamente A Fenomenologia do Espírito, né? Que é um livro de 1806. Mas o fato é que essa ideia vai ser a base daquilo, que nós vamos ver mais à frente, que o Hegel chama exatamente de fenomenologia. Então, primeiro, para introduzir o pensamento hegeliano, quer dizer, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar qual é a especificidade do seu modelo de crítica. Né? Um modelo de crítica no interior do qual prevalece uma perspectiva, né, que tenta esclarecer a validade através da gênese, uma gênese que o Hegel vai descrever a partir de um movimento que ele vai chamar de movimento fenomenológico. E a sua ideia de fenomenologia não é exatamente a mesma ideia de fenomenologia que vai aparecer, então, na filosofia do século XX. Certo? A gente vai ver mais claramente o que ela realmente significa. Certo? Agora, há uma série de elementos que eu gostaria de trazer a vocês, de problemas que eu gostaria de trazer a vocês, que vão constituir um pouco o campo de tensão do pensamento hegeliano. Né? E o primeiro deles é, contrariamente a perspectiva kantiana, que vai produzir uma espécie daquilo que o Kant chama de um giro copernicano. Giro copernicano, que significa o quê? Significa partir do sujeito para compreender as condições de objetividade, né? Perguntar como o sujeito constitui uma objetividade, né? Quer dizer, como o que aparece a nós é dotado de uma objetividade para nós. E essa é a questão fundamental da sua crítica da razão pura. Em que condições nós podemos entender o fundamento do que aparece a nós como dotado de objetividade? Quer dizer, o resultado disso, nós sabemos muito bem, é, antes de mais nada, uma clivagem importante, no caso do Kant, que é uma clivagem entre aquilo que aparece a nós, que ele chama de fenômenos, e aquilo que é em si, ele chama de coisa em si. Os fenômenos são cognoscíveis, é possível conhecê-los. A coisa em si não é cognoscível, não há como conhecê-la. Então, o limite fundamental do conhecimento é saber lidar com aquilo que aparece no interior de um princípio de objetividade que é determinado pelo meu entendimento, pela maneira como o meu entendimento organiza o campo da experiência e permite a estruturação de certos modelos de ação. Só que aquilo que aparece em si, ele sai da esfera do conhecimento, no caso do Kant, mas no caso do Hegel faria a crítica de que este modelo de clivagem é um modelo que não pode escapar de um certo subjetivismo psicologista, que no fundo é o eixo da crítica, que é a crítica do Hegel, falar só há conhecimento lá onde é possível tematizar o que não é imediatamente idêntico ao modo de reflexão do sujeito. Só há conhecimento lá onde é possível tematizar o que aparece, o que é absolutamente. Só há conhecimento lá onde é possível tematizar o absoluto. Que é toda uma discussão sobre o que significa, então, essa figura de que, para além de uma definição restrita da reflexão filosófica, nós teremos agora, daqui para frente, uma reflexão da filosofia como o saber do absoluto. Hegel é, na verdade, nós poderíamos dizer, o reinventor da dialética.
o inventor da dialética, porque ele recupera, né, um conceito ligado à história da filosofia desde os gregos, mas modificando de maneira substantiva e decisiva, né? A sua filosofia vai ser compreendida, antes de mais nada, como a realização do conceito de dialética, né? Esse conceito de dialética ele vai aparecer, vai ser um elemento da mais alta importância no interior da filosofia do século XIX e do século XX, certo? Tanto que, por exemplo, Marx vai ser visto como um pensador dialético, certo? Adorno vai ser compreendido como um pensador dialético, Lacan vai ser compreendido como aquele que traz a dialética ao interior da psicanálise, certo? Nós teremos aí um debate contínuo e constante sobre várias formas de dialética que vão aparecer no interior da filosofia do século XIX e também do século XX, né? Em especial do século XX. Então, daí uma discussão sobre o Hegel, ao meu ver, ela deve começar por aí, que é o que Hegel entende por dialética, o que nós devemos entender por dialética no interior dessa tradição, né? Então, eu queria inicialmente dar um passo atrás, né, vários passos atrás, fazer um pouco uma história da dialética até o momento em que ela vai ser recuperada pelo pensamento hegeliano, né? Porque, vejam, a dialética está associada praticamente, de uma certa maneira, à história da filosofia na Grécia, né? A dialética vem do termo grego dialegestai, né, que significa, grosso modo, algo como a arte da discussão por meio do diálogo, né? E nos remete, então, ao verbo dialegein, né, o qual nós encontramos aqui legein, que pode ser falar, né, pode ser juntar, né, e o prefixo dia, né, que nos remete à relação ou à troca, né? Então, legein, diga-se de passagem, vai estar na base também daquilo que nós entendemos como razão, como logos, né? Então, daí um pouco a ideia do que a dialética na Grécia trata. Ela trata da arte do diálogo, né? Ou seja, dessa estrutura fundamental, certo? Retórica do diálogo. Pensem, por exemplo, eu poderia trazer aqui como Platão vai definir o praticante da dialética como este que sabe interrogar e responder, né, até alcançar o esclarecimento dos princípios gerais, né? Ou seja, esse é um dado muito interessante, porque a dialética do Platão, essa dialética é tão claramente presente na maiêutica socrática, né? Essa maneira, então, que o Sócrates tem de saber fazer o outro, não só dizer, mas fazer o outro dizer que não sabe, dizer o que nada sabe. Já aí vem uma questão fundamental da estrutura da dialética, que é entrar no argumento do outro, entrar no modo com que o outro pensa e fazer com que o outro entre em contradição, né, suspendendo o seu próprio argumento, né? Vocês pensam na ética socrática, vocês devem lembrar como Sócrates faz isso de maneira sistemática, né? Então ele sempre coloca na posição, não, mas eu nada sei. Então ele faz com que o outro fale, né? E ao fazer com que o outro fale, ele reduz o outro, a posição do outro ao absurdo, né? Essa redução ao absurdo, essa capacidade então de inverter o diálogo, é um elemento fundamental da dialética. Talvez não seja por outra razão que posteriormente, né, a dialética vai aparecer como uma espécie de arte diabólica, né? Vocês podem encontrar, por exemplo, no Fausto do Goethe, né, quando aparece Mefistófeles, aparece pela primeira vez ao Fausto, ele aparece usando palavras do próprio Hegel, né? O Hegel e o Goethe eram amigos, né? Então, o Mefistófeles fala, eu sou o espírito que sempre nega, né? Ou seja, porque a figura fundamental da capacidade diabólica de argumentação, certo? É essa capacidade que o diabo teria de fazer com que os nossos pensamentos evidentes se transformem em pensamentos obscuros. Fazer com que nós entremos em contradição contínua com
com nós mesmos, né? Isso é um dado muito interessante porque eu diria que, à sua maneira, há algo destas inversões já no início mesmo da dialética como uma arte retórica, né? E essa é uma questão fundamental, né? Poderia, por exemplo, lembrar para vocês aqui uma passagem da República do Platão, né? Onde Platão vai falar sobre dialética. Eu cito Platão. Aprende então o que eu quero dizer com outro segmento do inteligível, daquele que a razão, que o logos, atinge pelo poder da dialética, fazendo das hipóteses não princípios, mas hipóteses de fato, uma espécie de degraus e de pontos de apoio para ir até aquilo que não admite hipótese, que é o princípio de tudo, atingindo o qual desce, fixando-se em todas as consequências que daí decorrem, até chegar à conclusão, sem se servir em nada de qualquer dado sensível, mas passando das ideias umas às outras e terminando em ideias. O que Platão está descrevendo aqui? Através da dialética, o que é hipótese é destruído até nós alcançarmos a ideia como princípio, né? Como princípio que nos permite construir, então, silogismos sem se servir em nada de qualquer dado sensível. Bem, daí porque no debate oratório, semelhante a um processo, né, são terceiros que dirimem. Na discussão dialética, pode-se eximir de recorrer aos terceiros graças a um acordo sobre uma verdade que é revelada aos interlocutores pela razão comum deles, né? Bem, por ter como pressuposto, então, essa razão comum, a dialética ela se confunde com a própria definição essencial da argumentação na filosofia. E por essa característica fundamental de técnica de diálogo, né, de técnica retórica, baseado na explicitação de paralogismos, de contradições, na redução ao absurdo das teses adversárias, o destino da dialética vai ser durante séculos muito mais ligado à retórica do que propriamente à lógica, né? Mesmo que ela tenha sido o primeiro termo técnico a ser usado para o assunto que hoje nós chamamos de lógica, né? E é dessa forma, como uma arte retórica, que a dialética aparece no trivium medieval, né? Exatamente juntamente com a gramática e com a retórica, gramática, retórica e dialética, né? Base do trivium, que é um dos fundamentos, então, do ensino da escolástica medieval. O declínio da filosofia medieval parece levar, junto consigo, o prestígio da dialética, né? Por exemplo, alguém como Descartes, né, associa a dialética à retórica, mas para, em um mesmo movimento, separar os campos da filosofia e da retórica, né? A dialética para Descartes uma mera arte da raciocinação, né? Uma raciocinação meramente formal, porque ligada à análise de qualidades formais do discurso, né? Daí uma crítica acerba do Descartes contra dialéticos que creem governar a razão, prescrevendo-lhe certas formas de raciocínio, que serão tão necessariamente concludentes, diz o Descartes, que a razão neles confiantes nesses tais raciocínios, embora de certa maneira dispense a evidência e a atenção da própria inferência, pode, todavia, em virtude da forma, concluir por vezes algo acertado, né? Vejam, essa desqualificação da dialética como um raciocínio meramente formal, incapaz de integrar aquilo que é da ordem da experiência, né, da empiria, vai ser uma das figuras clássicas da crítica e vai chegar até o Kant, né? Vem de Kant a definição da dialética como uma lógica da aparência, né, que expressava as ilusões produzidas quando as ideias da razão exatamente procuravam se tomar por determinações objetivas das coisas, né, das coisas em si, produzindo com isso contradições insuperáveis, né? Veja, o que é interessante nesse caso é que essa lógica da aparência ela não vai ser apenas uma dialética que visa descobrir a falsa aparência da forma dos raciocínios, né? Ela vai ser uma dialética, diz o Kant, transcendental, que visa denunciar a aparência transcendental, né?
uma aparência que é diferente da aparência empírica, que é própria, por exemplo, da ilusão de ótica, né? Ou da aparência lógica, que consiste na simples imitação da forma da razão e da desatenção à regra lógica. Essa aparência transcendental, produzida pela dialética, se refere ao fato, eu cito aqui o Kant, de nossa razão ter regras fundamentais e máximas relativas ao seu uso, que possuem por completo o aspecto de princípios objetivos, pelo que sucede a necessidade subjetiva de uma certa ligação dos nossos conceitos em favor do entendimento, passando assim por uma necessidade objetiva de determinação das coisas em si. Bem, o que acho interessante nessa discussão é, vocês percebam como nós temos aí um conceito que durante muito tempo é associado a uma arte retórica e num dado momento é desqualificado como uma mera retórica, como um mero jogo formal. E é exatamente esse conceito que vai ser recuperado pelo Hegel. Só que ele vai ser recuperado pelo Hegel de uma maneira muito peculiar, muito sugestiva. Hegel recupera a dialética não a partir dos princípios do que era a dialética, por exemplo, medieval. Quando vocês abrem os manuais de filosofia e encontram lá a dialética, o princípio através do qual nós contrapomos uma tese a uma antítese, produzindo uma síntese, né? Então, esse jogo clássico, tese, antítese, síntese, isso não tem absolutamente nada a ver com a dialética tal como Hegel a concebe. Essa tríade, ela é resultado exatamente da escolástica medieval, da maneira como se ensinava a dialética do trivium. Né? Então, olha, você tem uma tese, né? Vocês contrapõem uma antítese, através dessa antítese você produz um terceiro elemento, a sua síntese. Né? A primeira coisa que eu sugiro é que vocês esqueçam um pouco esse modelo. Esse modelo tem uma série de problemas do que diz respeito à maneira como Hegel compreende a dialética. Ele é externalista, ele parte do pressuposto que você tem um princípio que se contrapõe a um outro princípio que lhe é externo, certo? E dentro dessa confrontação entre princípios você produz uma síntese superior. Nada disso realmente opera tal como Hegel pensa. Vamos partir de uma definição que o próprio Hegel fornece sobre o que é dialética, uma definição que ele fornece num diálogo com Goethe, onde o Goethe pergunta, então, a Hegel, afinal de contas, o que é dialética? Ele responde, dialética, o espírito de contradição organizado. A ideia fundamental aqui é contradição. Dialética é um pensamento da contradição, uma forma de organizar a contradição, ou seja, de fazer com que a contradição não simplesmente represente uma impossibilidade de pensar, mas que seja a descrição mesma do movimento do pensamento. Isso é completamente contraintuitivo, porque nós, imediatamente, no nosso senso comum, nós diríamos, contradição é aquilo que marca o que é impossível de ser pensado. Não é possível pensar algo que é e não é ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Certo? Não é possível representar alguma coisa que tem e não tem a mesma propriedade sobre o mesmo aspecto no mesmo tempo. Né? Então, essa ideia de que você tem uma colisão entre dois princípios que produz um objeto vazio de conceito. Certo? Então, nesse sentido, o que nós temos aqui é uma inversão desta concepção de contradição que aparece na dimensão do senso comum. Hegel vai dizer, ao contrário, na verdade, a contradição é não só o que coloca o pensamento em movimento, mas é o nome do movimento do pensamento. Né? Aí, a discussão muito interessante. Então, o que nós entendemos aqui por contradição? Primeira coisa, vamos voltar às aulas clássicas de lógica. Né? Lembrem esse quadrado, né? No qual se descreve a diferença entre contradição e contrariedade. Né?
Nós temos uma proposição universal afirmativa, né? Do tipo, por exemplo, todo homem é mortal. Nós temos uma proposição universal negativa, do tipo nenhum homem é mortal. A relação entre essas duas proposições, uma universal afirmativa e uma universal negativa, é uma relação de contrariedade. Elas estão em oposição, da mesma maneira como aqui nós teríamos também uma relação de contrariedade, contrariedade, entre uma particular afirmativa e uma particular negativa. São relações opositivas, né? Onde nós temos, então, termos no mesmo nível, certo? E esses termos no mesmo nível impõem, né, uma determinação oposicional, mesmo que aqui sejam subcontrárias, se vocês quiserem colocar assim. Bem, o que nós temos numa relação entre uma universal negativa e uma particular afirmativa? Nenhum homem é mortal e algum homem é mortal. Aqui nós temos uma contradição. Da mesma forma, todo homem é mortal e há um homem que não é mortal. Nós temos de novo uma contradição. Essa relação entre contrariedade e contradição ela é importante porque, vejam, a contrariedade aparece como a maior diferença, certo? No interior de uma determinação de gênero. Nós estamos falando do mesmo homem, pode ser mortal e não mortal. Certo? Então, essa distinção, essa maior distinção possível, portanto, uma oposição, é uma contrariedade. A contradição, em Hegel, é uma contrariedade ou não? Alguns comentadores vão insistir que sim, mas eles, na verdade, talvez esqueçam um dado fundamental, que é, Hegel está falando, na verdade, de um tipo de contradição que não é a contradição lógica, mas é a contradição real, ou se nós quisermos, objetiva. Aí é uma questão muito interessante, porque uma contradição lógica significa que eu tenho duas proposições lógicas que entram em contradição, aqui, né, por exemplo. Só que Hegel não quer afirmar de alguma coisa a sua coisa e o seu contrário ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, né? Ele quer, na verdade, descrever um processo que se realiza efetivamente sob a forma da contradição. Que tipo de processo é esse? E aí isso é fundamental para que nós possamos entender, por um lado, o que o Hegel compreende por dialética e, segundo, o que ele compreende por experiência. E aí vem uma discussão muito interessante, porque Hegel está tentando descrever o seguinte movimento. Movimento no interior do qual, ao tentar realizar um princípio, uma representação, uma ideia, eu produzo o seu contrário. Eu produzo algo que destrói o próprio princípio. E este processo, né, ele vai ser recuperado, né, ao tentar, por exemplo, atualizar o conceito, dar realidade ao conceito. Eu produzo um movimento que é um movimento contraditório a este mesmo conceito, como ele inicialmente foi pensado, como ele inicialmente aparecia em sua identidade. Então, essa identidade suposta ela é destruída pelo processo. E, ao ser destruída pelo processo, eu tenho um segundo movimento, que é um retorno a si. Eu retorno desse movimento, integrando o que parecia negar o conceito, né, em um outro patamar. Então vejam que interessante. O que é um movimento dialético para o Hegel? Primeiro, o movimento é um processo, é uma processualidade. Uma processualidade através da qual eu realizo um conceito. Ao realizar o conceito, eu produzo, certo, algo que nega o conceito, só que, em um segundo movimento, eu integro aquilo que nega o conceito, recolocando o conceito em uma outra posição.
Por isso a gente poderia até dizer, de uma certa forma, o movimento dialético funciona, pode ser representado pelo Hegel da seguinte maneira. Onde eu, ao tentar realizar um conceito, eu produzo uma negação que a sua forma é recuperada pelo conceito em um outro nível. E assim sucessivamente. Então eu vou aumentando o grau de complexidade do conceito, através da tentativa de efetivação do conceito na realidade. É o próprio conceito que produz esta sua autonegação. É o próprio conceito que produz este modelo de movimento, que é a sua autonegação. Então, ou seja, veja, o conceito aqui já é totalmente diferente do que nós entendemos por conceito, digamos, no interior do senso comum. Normalmente nós entendemos conceito como representação, né? Eu tenho um conceito de um objeto, eu subsumo um diverso da experiência sensitiva sobre a forma de um objeto. Então, por exemplo, eu tenho o conceito de árvore. Né? O conceito de árvore é uma representação que submete o diverso de elementos no interior da experiência sob a forma genérica de árvore. Né? Então tem uma relação de subsunção. O conceito subsume o objeto. Ele submete o objeto. No caso do Hegel, o que nós temos? O processo, quando o conceito procura submeter o objeto, de uma certa forma, o objeto nega o conceito. E esta negação vai ser integrada posteriormente pelo próprio conceito. O conceito é um movimento. Ele é este movimento. Ele é um tipo de movimento. Que não por outra razão é exatamente a descrição que o Hegel dá do conceito de experiência. O que é experiência? Experiência é este processo através do qual eu me alieno de mim mesmo, ou seja, eu me perco, eu me coloco em algo que me nega e eu retorno a mim mesmo dessa alienação. O momento através do qual o conceito se aliena de si mesmo, ele se coloca naquilo que lhe nega e retorna-se dessa alienação. Você percebe? Nós temos uma visão, eu diria, no mínimo, totalmente distinta do que é a relação entre conceito e objeto. Normalmente a relação entre conceito e objeto é pensado sob a forma de uma adequação. O conceito é adequado ao objeto. A ideia da verdade, uma concepção realista, né, de verdade, parte do pressuposto de que entre o conceito e o objeto há uma relação de adequação. Né? Um se adequa ao outro. Um, de uma certa maneira, é a expressão do outro. No caso do Hegel, nós temos um movimento cuja primeira realidade é a inadequação do objeto em relação ao conceito. Algo no objeto resiste à sua apreensão conceitual. Exatamente por resistir à apreensão conceitual é que ele modifica um conceito que antes de passar a experiência era meramente abstrato, meramente formal. Então, o que é dialética, em última instância, como espírito de contradição organizado, dialética é esse processo no interior do qual uma identidade suposta, uma identidade inicial, ao procurar se realizar, produz o seu próprio contrário, produz aquilo que lhe nega e retorna a si dessa negação, modificando a complexidade da sua própria identidade. Modificando o que ela significava no seu início. Bem, mais uma vez, vocês percebam, nós não temos nada, não estamos em hipótese alguma descrevendo a ideia da dialética como uma tese que se confronta a antítese e que encontra uma síntese. O movimento é completamente distinto. É importante ter em vista esse movimento para que nós possamos, então, entender como Hegel vai descrever os processos de transformações internos ao campo da experiência. Esse módulo é um módulo dedicado ao comentário da Fenomenologia do Espírito. A Fenomenologia do Espírito é o primeiro livro escrito por Hegel em 1806, quando Hegel tinha 36 anos. Então é um começo, digamos, tardio, um início tardio da filosofia. E é sempre bom lembrar também que, no final das contas,
a produção textual hegeliana é muito limitada. Hegel, na verdade, escreveu 4 livros: A Fenomenologia do Espírito, A Ciência da Lógica, a Enciclopédia e os delineamentos, os fundamentos da filosofia do direito. Né? Bem, queria inicialmente tecer algumas considerações gerais sobre a fenomenologia do espírito e expor a sua centralidade dentro do sistema hegeliano. Né? O sistema hegeliano, a sua forma, é um sistema de dupla entrada. Você tem duas entradas: a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica. Certo? O que trata a fenomenologia do espírito? Porque eu insistiria, é um livro extremamente singular na história da filosofia. É um livro como nunca foi escrito e que nunca mais será escrito tal qual. Ou seja, ele tem um estilo que lhe é completamente próprio. Certo? Antes de mais nada, talvez uma maneira interessante de começar é comentando o título: A Fenomenologia do Espírito. Fenomenologia era um termo que não foi exatamente criado pelo Hegel, foi criado pelo Lambert, e que significava algo como o sistema de erros da consciência. Ou seja, como a consciência se perde na dimensão dos fenômenos, do que lhe aparece, daquilo que aparece a ela. A descrição do que aparece à consciência. Hegel utiliza essa ideia de uma espécie, digamos, de sistema de erros. Como a consciência erra. Como a consciência toma a sua certeza pela verdade, como ela faz a experiência da incerteza da sua certeza, quando ela faz a experiência do erro do que lhe aparece como certo e evidente. Só que, nestes casos, não se trata simplesmente de uma descrição, digamos, cética deste caminho da consciência, que o Hegel não teme, inclusive, em descrever como um caminho do desespero. Quer dizer, a fenomenologia ela descreve esse caminho do desespero da consciência, onde a consciência se desespera das suas certezas imediatas. Ela, ao se desesperar das suas certezas imediatas, no entanto, ela vai produzir um processo. Este processo vai levá-la necessariamente ao saber absoluto. Então, ou seja, esse sistema de erros da consciência é também, digamos, uma errância da consciência. Uma errância no sentido de um caminho que parece completamente contingente, que parece simplesmente resultado da insuficiência dos seus modelos de saber, de ação e de julgamento, mas que vai se mostrar, na verdade, como o impacto, como a insistência de um campo de experiências que é maior do que o campo do que a consciência consegue conceitualizar. E essa inadequação entre o campo de experiência e o campo da conceitualização leva a consciência a formas cada vez mais gerais de saber até o saber absoluto. Então, o que nós temos? Nós temos aí uma espécie de um grande romance de formação da consciência moderna. Essa é a especificidade maior da fenomenologia do espírito. Ela vai ser um romance de formação da própria maneira como nós nos tornamos nós mesmos. Nós, modernos, nos tornamos nós mesmos. De onde vem nossa consciência? Certo? Quer dizer, como ela se constituiu em cada um dos seus estágios, não só os estágios históricos, mas mesmo os estágios filosóficos, ou seja, do modelo de saber que vai paulatinamente se modificando. Então você tem uma articulação cruzada profunda entre vários elementos, quer dizer, elementos ligados à história no sentido mais factual do termo, a história das ideias, onde figuras literárias aparecerão, onde, entre outras coisas, também estruturas do saber aparecerão, por aí vai. Este movimento, aí eu acho que a questão absolutamente singular dessa estratégia hegeliana, certo? Este movimento, ele consiste em mostrar, na verdade, como não é possível filosofar. Há duas questões que eu queria trabalhar antes de mais nada. Primeiro, não é possível filosofar, partindo do pressuposto de que antes de conhecer, eu preciso esclarecer as condições do conhecimento. É um pouco a maneira com que o Hegel faz a sua crítica ao Kant.
Não é possível imaginar que antes de conhecer, nós devemos então operar a crítica como uma crítica que diz respeito à possibilidade de esclarecer as condições do conhecimento. Na verdade, e aí vem a questão importante do Hegel, é insistir, nós sempre começamos com representações naturais do que significa conhecer. Todos nós temos essas representações. Então, o caminho da filosofia consiste inicialmente em desconstituir estas representações naturais. E este caminho, a fenomenologia tenta fazer a sua forma. Por isso, quando eu falei, na verdade, este é um romance de formação que tende a mostrar como nós nos tornamos nós mesmos, quem é este nós, no caso da fenomenologia do espírito? Esse nós, à sua maneira, é a consciência filosófica. Na verdade, é a consciência filosófica que organiza a experiência. Inclusive, ela que aparece em certos momentos do texto como para nós, ou seja, para nós o processo ocorreu desta maneira, mas para a consciência imersa na experiência ele ocorreu desta forma. Este para nós é, na verdade, a consciência filosófica que rememora todo este processo que a constituiu. Então, na verdade, a filosofia do espírito é uma grande rememoração. Uma grande rememoração de um processo que, de uma certa forma, já ocorreu. Só que aí vem a questão realmente interessante do hegelianismo, que é lembrar que rememorar não é simplesmente descrever. Rememorar não é simplesmente lembrar o que ocorreu. Rememorar é elaborar o que ocorreu. E ao elaborar, eu modifico radicalmente o sentido do que ocorreu. E ao modificar o sentido do que ocorreu, eu modifico os efeitos que o acontecimento pode produzir. Ou seja, rememorar é uma forma de acontecimento para o Hegel. Esse é um dado absolutamente importante. Por exemplo, o Hegel tem essas descrições, como aparece, por exemplo, na filosofia do direito, trata a filosofia como a coruja de Minerva, ou seja, ela só alcança voo ao final da tarde, então, ou seja, ela espera os acontecimentos ocorrerem e depois ela descreve o sentido do que ocorreu, o que pode dar uma impressão de um certo passadismo da filosofia, um certo quietismo da filosofia. Só que este passadismo, esse quietismo, no caso do Hegel, são irreais, né? Porque descrever o que ocorreu não é simplesmente descrever o que ocorreu. Descrever o que ocorreu é, de uma certa maneira, reconstruir o que ocorreu. Né? Reconstruir o que ocorreu e, mais do que isso, fazer com que o acontecimento produza novos efeitos. Né? Porque, veja, há esta força da rememoração desfazer o acontecido, né? Eliminar o que aconteceu, ou redimensionar o acontecido. Né? Então, esta ideia é uma ideia muito importante, no caso do Hegel. De uma certa maneira, a verdadeira experiência é uma rememoração. Só que esta rememoração ela não é uma mera repetição, ela é uma elaboração que redimensiona, que reinscreve, certo? Que reconfigura a própria experiência. Então, a fenomenologia faz um pouco isso. Ao rememorar este movimento que nos fez nos tornarmos nós mesmos, nós realmente nos tornamos nós mesmos. Só essa condição. Certo? Porque ao rememorar, nós modificamos as potencialidades, certo? Internas a este nós modificamos a situação na qual este nós se encontra. Né? Vale um pouco para o Hegel algo que o Heidegger fala no seu belo texto, A Carta sobre o Humanismo, onde se pergunta ao Heidegger, mas sobre a diferença entre a teoria e a praxis. O Heidegger fala alguma coisa como, por exemplo, eu nunca entendi essa distinção entre teoria e praxis, porque o pensar, ele age quando pensa. Né? Ao pensar, o pensar, ele muda os pressupostos, ele reconfigura as pressuposições, ele redimensiona o campo da experiência, ele permite que as experiências ocorram. O pensar já é uma ação, já é uma forma de ação. Né? De uma certa maneira, Hegel leva isto em conta. Essa é uma perspectiva que não seria estranha ao pensamento hegeliano. Então, por isso, este movimento da fenomenologia
esse movimento no qual a consciência rememora os seus sistemas de erros, rememora o seu caminho do desespero, rememora a maneira com que as suas certezas, que apareciam como certezas imediatas, vão se demonstrar como insuficientes, esse caminho que ela esqueceu de uma certa forma, esse caminho que ela rememora, ela redescobre, assim, ao se perguntar sobre a gênese do que lhe aparece como dotado de validade, bem, este caminho já é uma experiência, ele já é uma produção, certo, de um redimensionamento, de uma transformação possível. Dito isso, nós podemos depois perguntar, então, bem, como esse caminho da fenomenologia é construído? Vamos pegar há duas questões que eu queria trabalhar com vocês, né? A primeira é a passagem da consciência, a consciência de si. Há três figuras do sujeito na fenomenologia do espírito. Na verdade, a consciência de si e exatamente aquilo que o Hegel chama de espírito. Geist. São as três figuras de agência na fenomenologia. São as três figuras que agem. Parte da consciência. A consciência é necessariamente consciência de um objeto. A consciência acredita que ela tem diante de si um objeto que ela precisa conhecer, um objeto que ela percebe, um objeto que é objeto da sua certeza sensível, que é um objeto submetido ao seu entendimento. São todas figuras na qual sujeito e objeto aparecem em relação de exterioridade. Sob a consciência, sujeito e objeto têm uma relação de exterioridade. Só que, paulatinamente, a consciência vai descobrir que o seu objeto é, de uma certa forma, produzido por ela mesma. Na verdade, ela relaciona-se consigo mesmo sob a forma do objeto. Aí toda uma discussão sobre o que isso realmente significa. Mas você percebe, nós passamos de uma relação externalista de sujeito e objeto a uma relação internalista de sujeito e objeto através da consciência de si. Essa figura da consciência de si, Selbstbewusstsein, é, na verdade, a ideia de uma estrutura relacional da consciência, através da qual eu defino a implicação necessária entre sujeito e objeto. Então, o objeto já não é mais um dado exterior à consciência, não é um dado que a consciência adquire através da sua percepção, aquela que adquire através, então, da sua sensibilidade, como eu descubro um objeto que está exterior a mim, o objeto do meu saber é interior a mim mesmo. Então, eu tenho uma perspectiva, vou ter uma perspectiva aí, de uma certa forma, holista, né? Holista porque as relações do eu a si mesmo vão ser simétricas às relações do eu ao objeto. Essa é a ideia fundamental na consciência de si. As relações do eu a si mesmo vão ser simétricas às relações do eu ao objeto. Só que ainda há um outro elemento, um outro modo de agência, né? No caso da filosofia hegeliana, que é o espírito, que é o mais complexo e o decisivo dentro desse romance de formação, porque o romance de formação em questão é uma fenomenologia do espírito, não é uma fenomenologia da consciência, nem é uma fenomenologia da consciência de si. Certo? Então, se é uma fenomenologia do espírito, é porque, na verdade, o espírito é o agente, o verdadeiro agente do processo. Agora, o que é espírito dentro desse contexto? Claro, o termo ele já ressoa sob várias formas, né? Ele parece, antes de mais nada, uma entidade metafísica, dotada de autonomia e coisas dessa natureza. Mas talvez o Hegel queira falar algo um pouco mais prosaico, né, a respeito do espírito. Por exemplo, eu posso descobrir que todas as minhas práticas, toda a maneira com que eu me relaciono ao mundo, a mim mesmo, aos objetos, ela não é algo naturalmente constituído, mas é resultado de uma larga experiência histórica, que intervém inclusive na minha sensibilidade.
na maneira com que eu posso ter uma abertura, né? Uma receptividade ao mundo. Porque a maneira com que a minha sensibilidade é estruturada, ela não é independente da forma como, historicamente, nós fomos constituindo a experiência da sensibilidade. Certo? Historicamente constituindo significa a maneira com que eu percebo, a maneira com que eu vejo, a maneira com que eu visualizo, a maneira com que eu enxergo, ela não é sem o peso do processo social, da intervenção do processo social na minha estrutura sensível. Certo? Então, quer dizer, a nossa visão se modificou nos últimos 150 anos. O que nós somos capazes de ver se modificou com todo esse aparato técnico, certo? De visualidades do cinema, da fotografia, certo? Da câmera, da objetiva, da organização do espaço. Então, quer dizer, tudo isso foi internalizado no simples ato de ver. Então, o que significa o quê? Que nesse simples dimensão da sensibilidade há toda uma história que se contrai. Ela se contrai no meu olhar, ela se contrai no meu tocar, ela se contrai no meu sentir, ela determina o que eu sou capaz de ver e não sou capaz de ver. Então, isso significa, olha que coisa interessante, que saber pressupõe não simplesmente esclarecer só a maneira com que eu vejo o objeto, por exemplo, mas significa também recuperar todo o processo, toda a gênese que historicamente constituiu o meu olhar, constituiu a estrutura do meu olhar. Nós poderemos imaginar porque normalmente esse processo se dá às costas da consciência. É uma espécie de background, é uma espécie de pano de fundo que se dá às costas da consciência. A consciência não percebe isso. Ela acha que ela está imediatamente em contato com os objetos, só que ela está, na verdade, em um contato mediado, não imediato, mas mediado aos objetos. E ela está com um contato mediado aos objetos porque o que faz essa mediação é a estrutura sócio-histórica que lhe constituiu. Então vamos imaginar um modelo de saber no qual eu apreendo o objeto, mas ao mesmo tempo que eu apreendo o objeto, eu apreendo o meu modo de apreensão do objeto. Eu reflexivamente apreendo o meu modo de apreensão, que não é só meu, que é intersubjetivo, que é partilhado e que não é só ligado a um determinado tempo. Ele é historicamente constituído e presente. Então eu tenho uma apreensão intersubjetiva, não solipsista, eu tenho uma apreensão temporal, não imediata. Essa duplicidade, vocês percebem, constitui então um campo de reflexão, que é o campo dos pressupostos do meu saber. Imagine então um sujeito que atualiza a todo momento esses pressupostos, que é capaz de atualizar a todo momento esses pressupostos em toda operação de saber. Isso é o que o Hegel chama, de uma certa forma, de espírito. É a possibilidade de apreensão autorreflexiva dos pressupostos que organizam as condições necessárias do saber. Então, algo que, quer dizer, ao invés de uma determinação transcendental, você tem um enraizamento sócio-histórico, né, que o Hegel descreve sobre a figura do espírito. Então, nós temos aí 3 figuras fundamentais. Como é que se passa de uma figura a outra? Vamos só pegar um exemplo interessante. Vamos pegar o primeiro exemplo que aparece na fenomenologia do espírito. A ideia da certeza sensível. Hegel se pergunta: o que aparece à consciência como o dado mais certo e seguro do seu saber? O que aparece à consciência como o dado mais certo e seguro do seu saber é o saber do que lhe aparece imediatamente aqui à sua frente e agora. Você tem um aqui e agora que enraiza a certeza. Então eu posso não ter clareza sobre o que ocorreu no passado, posso enganar-me a respeito da minha memória, eu posso não ter uma clareza na percepção de fatos distantes, mas o que está presente diante de mim agora é objeto seguro da minha certeza.
Então, vocês percebem, é um dado, eu diria, o Hegel parte de uma ideia fundamental do senso comum. Né? A ideia fundamental do senso comum é a presença, é o fundamento da certeza. Né? O que está presente diante de mim aqui agora, certo? Ele é, antes de mais nada, o fundamento do meu saber. Né? Eu não posso me equivocar sobre o que aparece diante de mim aqui e agora. Né? Só que aí vem uma questão interessante do Hegel, que é dizer, bem, o que a consciência sabe, né, sobre esse saber, sobre esta presença? Ela sabe que essa presença ela se dá de maneira imediata. Há uma imediaticidade do objeto sob o regime da presença. Só que ele vai dizer, olha que coisa engraçada, a consciência acha que tem um objeto imediato, né? Ou seja, o objeto no seu ser bruto, na sua presença bruta diante de mim, mas ela não tem objeto imediato algum. Ela acha que está se relacionando a objetos, quando ela olha assim para o caderno e fala, esse caderno está aqui diante de mim agora, né? Só que ela não está diante de objeto algum. Né? Como isso é possível? Diz o Hegel, a consciência tem a certeza sensível do seu objeto. É o primeiro estágio do saber. É isso. Saber da certeza sensível do seu objeto. Agora, vamos então pedir à consciência que ela fale algo sobre o seu saber. Se eu falar algo, não significa perder nada do saber. Né? Só que o Hegel já é astuto. Né? Porque quando ele fala uma coisa dessa, ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte, ok, o saber imediato que se aloja na interioridade do sujeito isolado, certo? Isso não tem validade alguma. Só tem validade aquele saber que circula intersubjetivamente e que pode ser enunciado na linguagem. É necessário, então, que a consciência diga isto que ela sabe. Que ela saia do mutismo de ter essa certeza de que não há o que duvidar, de que as coisas estão aqui, que isso que está diante de mim, aqui e agora, é a forma fundamental do ser, né, do estar presente, do Dasein, né, do isto, do ser aí, do ser que está aí, né, que está neste lugar. Né? Então, é necessário que ela saia disso e que ela consiga, então, partilhar esse saber. O que acontece quando a consciência procura falar sobre o aqui e o agora? Diz o Hegel, o aqui e o agora se perdem, ele desaparece. Né? Eu digo, bem, você está diante de mim agora. Eu escrevo, depois eu vou olhar de novo. Cadê o agora? Sumiu. Né? Ou seja, você pode dizer, isso parece um truque meio furado. Né? Como assim? Parece que o Hegel está fazendo simplesmente jogando com uma característica de um certo tipo de termo linguístico que nós chamamos em linguística os deíticos, né? Esses termos que precisam de uma contextualização para que eu possa, então, saber, afinal de contas, ao que eles se referem. Né? Então, por exemplo, isto, aqui, certo? São termos que não têm nenhum sentido fora do seu contexto de enunciação. Se eu retiro, eles perdem seu sentido. Né? Só que o Hegel está querendo dizer, na verdade, é uma coisa um pouco mais complexa e mais interessante. Consiste mais ou menos em dizer o seguinte, a consciência tem um conceito de saber. Ela vai realizar o seu conceito de saber. Né? Ela vai entrar em contradição. É aquele movimento. Princípio que, ao se realizar, produz o seu contrário e depois precisa retornar a si mesmo sob uma nova figura. Né? Então ela vai realizar, ela tem uma certeza sensível. Né? Ela tem a certeza do seu objeto. Ela tem uma certeza da imediaticidade, ela tem uma relação imediata com o objeto. Ela não precisa de nada que lhe coloque entre ela e o objeto. Só que ela vai descobrir que não é verdade. Porque o que significa, por exemplo, digamos que eu tenha um objeto diante de mim, esse objeto, por exemplo, uma agenda, né? E eu esteja aqui falando com alguém que nunca viu uma agenda, não sabe o que é uma agenda. Aí, então, ele pergunta para mim, o que é uma agenda? Digamos que eu faça, uma agenda é isto. Eu faço, então, uma operação que chama designação ostensiva.
Esta designação ostensiva, no entanto, não retira a ambiguidade da linguagem. Eu não vou saber o que é uma agenda simplesmente mostrando é isto, visando, né? É isto. Por quê? Por exemplo, tem um filósofo analítico chamado Quine, que criava um paradoxo, que era o paradoxo da inescrutabilidade da referência, onde ele falava, quando eu tento retirar a ambiguidade da língua através de uma designação ostensiva, eu mostro simplesmente o quê? Por exemplo, como eu vou saber, como o sujeito que nunca viu uma agenda vai saber a diferença entre uma agenda, certo, e um caderno? Ou entre, como é que ele vai saber que a agenda ela pode ter outras cores, pode ter outras formas, pode ter outro tipo de papel, pode ser inclusive não só isso, não pode inclusive não ter papel nenhum, né? Pode inclusive ter uma estrutura, sabe, de um celular, ou pode ter a estrutura de um iPad, isso pode ser uma agenda da mesma forma, né? Ou seja, para que ele possa entender, você percebe, não adianta para saber qual é o sentido de um termo, não adianta eu designá-lo ostensivamente, porque a linguagem nunca funciona dessa forma. Eu preciso contextualizá-lo no interior de uma estrutura. Preciso mostrar as diferenças entre termos contíguos. Eu preciso mostrar a sua funcionalidade a partir da funcionalidade de outros termos, de outros objetos que caem sob outros termos, né? Ou seja, eu preciso atualizar todo um sistema de relações e de variáveis. Aqui, agora, são sistemas de variáveis. Aqui, para que eu possa entender o que é aqui, eu preciso entender o que é aqui, o que é lá, o que é acolá, né? O que é agora, eu preciso entender o que é depois, o que é antes. Ou seja, eu tenho um sistema de variáveis. O que a consciência faz quando ela tenta apreender seu objeto? Ela descobre que, na verdade, ela organiza a sua experiência sobre um sistema geral de variáveis. Ela não tem nenhum acesso direto ao objeto. Ela tem um acesso indireto ao objeto. Ela tem um acesso mediado ao objeto. Então, ao tentar realizar o conceito de imediato, ela realiza o conceito de mediação. Ela entra em contradição. Esta contradição, no entanto, ela não é uma contradição que simplesmente anula o saber da consciência. Ela é uma contradição que produz uma negação, diz o Hegel, uma negação determinada, algo que puxa a consciência a um outro modo de saber. E ela então vai tentar reconstruir o seu modo de saber, levando em conta o resultado desta experiência. E ela vai fazer isso continuamente, até ela chegar numa experiência que aí vai ter uma ruptura importante, ela vai descobrir que o seu objeto, certo, na verdade, não é um objeto exterior, seu objeto é uma outra consciência de si. É uma outra consciência. Por isso consciência de si, porque aqui é a consciência de objeto. Quando é uma consciência de consciência, nós temos a figura da consciência de si. O que a consciência está descobrindo? Que antes da relação aos objetos, nós temos a relação entre sujeitos. As relações entre sujeitos determinam a forma das relações entre objetos. Você tem, antes do conhecimento do objeto, você tem o reconhecimento entre consciências. O que é realidade depende, antes de mais nada, da possibilidade de um reconhecimento bem-sucedido entre consciências. Posso dar um exemplo dramático para vocês. Tem um bom romance que chamava O Bigode, de um escritor chamado Manuel Carrère, né? Que é mais ou menos a história de um sujeito que tinha bigode, num dia ele resolve tirar o bigode, né? Então ele chega para a mulher e pergunta, e aí, o que você achou? Aí ela fala, achei o quê? Não, achou? Tirei o bigode. Eu falo, não, mas você nunca teve bigode. Como assim? Eu falo, não, que brincadeira é essa? Claro que eu tive, né? Aí ele vai procurar fotos onde ele tinha bigode, não acha foto nenhuma, e começa a ficar revoltado com a mulher, fala, pô, que tipo de brincadeira é essa que você está querendo me fazer? Aí, bem, tudo bem, ele vai dormir com raiva, vai para o seu trabalho, chega no trabalho, né, e fala, e aí, gente, o que vocês acharam? E os caras falam, não, achamos o quê? Não, eu tirei o bigode. Não, mas você nunca teve bigode. Aí ele já começa a imaginar que a mulher ligou para o pessoal do trabalho, para pegar uma peça nele, em suma.
devido à desarticulação do campo de reconhecimento, a sua sanidade vai para o espaço, ou seja, a sua possibilidade de ter relações com objetos vai completamente para o espaço. Ou seja, esta assunção, esse sentimento social é a base da possibilidade mesmo do que há a conhecer. Retirado o sentimento social, eu retiro a relação ao objeto, que não é uma relação imediata, essa que é a questão. Ela é uma relação secundária, uma relação que é derivada da relação entre os sujeitos. Isso é um pouco que o Hegel vai insistir, que antes de uma relação de conhecimento, nós temos uma relação de reconhecimento. Termo importante para o Hegel, Anerkennung, que vai ser então um eixo fundamental da fenomenologia do espírito. Queria esse modo melhor ser dedicado a um problema específico da filosofia hegeliana, um problema que ganhou muita importância no campo da filosofia contemporânea, que é o problema daquilo que nós chamamos de teorias do reconhecimento. Bem, no último módulo eu havia descrito a vocês esse processo, como por exemplo no interior da fenomenologia, nós passamos a consciência de objeto à consciência de si. Nós passamos a dimensão do conhecimento à dimensão do reconhecimento entre sujeitos. Esse procedimento é um procedimento fundamental no interior da filosofia hegeliana por uma série de razões. E ele vai ser recuperado na filosofia contemporânea. Eu queria desdobrar um pouco esse problema também na filosofia contemporânea com vocês. Primeira questão é, Hegel tem um conceito, digamos, não solipsista de consciência. O que é um conceito não solipsista de consciência? Quer dizer, contrariamente a certos filósofos, como por exemplo Descartes, certo? Nas meditações metafísicas, como Kant, certo? A consciência não é pensada sobre a forma, os problemas ligados à consciência não são pensados sobre as formas dos problemas de uma consciência com o seu objeto. Né? Como se nós estivéssemos numa situação de situação isolada, a consciência isolada imediatamente com o seu objeto, nós isolados imediatamente com os nossos objetos. Certo? Na verdade, Hegel é um dos principais filósofos a fazer uma guinada que consiste em dizer só há consciência como consciência relacional. Só há consciência como consciência em relação a outras consciências. Ou seja, se nós quisermos saber como a consciência organiza seu modo de relação, os seus objetos, organiza o seu saber, organiza os seus modos de julgamento, organiza os seus critérios de ação na dimensão prática, nós precisamos saber como a consciência se relaciona a outras consciências. Então daí um problema fundamental que vai ser um problema de reconhecimento, Anerkennung, entre consciências. É que tudo que o Hegel vai tentar descrever é um processo onde aparece, esse é um termo muito importante, uma ideia muito importante, um nós que é eu e um eu que é nós. Esta ideia, ela tem consequências fundamentais para a filosofia. Porque significa que nós vamos, então, sair desta posição, então, de tentar entender o que é fundamento da clareza e evidência de um eu, para nós compreendermos que eu é o nome que nós damos para uma estrutura de relações onde o primeiro pronome pessoal da primeira pessoa e o pronome da terceira pessoa do plural, certo? O pronome da primeira pessoa do plural aparecem em relação de profunda interdependência. Certo? O singular e o plural aparecem, então, o singular e o plural, né? Aparecem, então, em uma relação de profunda interdependência. Esse nós que é eu, este eu que é nós, é o horizonte fundamental de reconciliação e de fundamentação do saber absoluto, né? Que é esse estágio final do processo de formação da consciência, certo? Que é descrito na fenomenologia do espírito. Então, ou seja, aí fica muito claro, nós que eu pressupõe uma estrutura de reconhecimento social. E o Hegel vai descrever esta modalidade de reconhecimento social. Ele vai descrever se servindo
no caso da fenomenologia do espírito, de uma espécie de figura, né? Uma figura da antropogênese das relações sociais, que é aquilo que ficou conhecido como a dialética do senhor e do escravo, né? Que é um momento importante da fenomenologia do espírito, talvez são as páginas mais conhecidas desse livro, que é um livro central da história da filosofia. O que diz a dialética do senhor e do escravo? Né? Por que essa importância? Primeiro, ela é uma descrição do modelo de relação entre consciências. Esse modelo de relação entre consciências que são mobilizadas por uma demanda de reconhecimento. Então, a consciência ela procura realizar suas demandas de reconhecimento, certo? E a dialética do senhor e do escravo procura, de uma certa forma, dar a forma geral deste processo. E o que é interessante, primeiro elemento importante nesse debate, é que é uma dialética do senhor e do escravo, ou seja, Hegel parte da seguinte ideia: as relações intersubjetivas são inicialmente, desde o seu início, relações de dominação e servidão. Elas não são relações simétricas, elas não são relações de uma intersubjetividade primária marcado pela simetria. Elas são, desde o seu início, relações de dominação e de servidão. Então, o que acontece? As relações de dominação e de servidão, elas vão se desdobrar de uma maneira tal que só através da sua superação, do seu reconhecimento inicial como uma relação de dominação e servidão, é que nós poderíamos atingir um estágio de uma simetria de reconhecimento. O que o Hegel procura descrever? Procura descrever mais ou menos o seguinte: uma situação na qual a consciência ela procura afirmar a si mesma em sua completa independência. Sua completa independência significa a consciência, ela procura se afirmar como para si. Há uma distinção aqui entre para si e em si. Sendo em si a dimensão do que é objetivamente fundamentado e para si a dimensão do que é subjetivamente vivenciado. A consciência procura se afirmar como não dependendo de nada, não dependendo de ninguém, não dependendo de nenhuma relação objeto, como sendo puramente para si. Só que o que ela descobre nesse processo? Ao afirmar-se, tentar afirmar como puramente para si. Ela descobre que ela, como consciência, é uma pura negatividade. E aí uma discussão muito interessante para nós. Há uma dimensão profundamente negativa na constituição do sujeito hegeliano. E o que significa uma dimensão profundamente negativa? Significa, essa é a maneira com que o Hegel recupera um topos fundamental da ideia moderna de sujeito. Certo? Desde o Descartes, né, a ideia do sujeito é marcado por esta possibilidade de não aderência. O sujeito é aquele que não adere completamente. Ele não adere completamente aos seus papéis, ele não adere completamente às suas determinações, ele não adere completamente à estrutura fenomenal, ele é uma força de transcendência. Né? Ou seja, essa força de transcendência faz dele, certo, um ser em movimento. De uma certa maneira, a negatividade da consciência hegeliana traz isso no seu bojo. É muito interessante, por exemplo, alguém como Sartre vai dizer, né, muito mais à frente, ao pensar nessa estrutura da transcendência do sujeito cartesiano, vai dizer, bem, Descartes traz em cena a ideia de uma liberdade negativa. Essa liberdade que eu tenho de negar, de me descolar, né? Por isso eu me descolo de tudo aquilo que seria a minha determinação. Então há uma dimensão indeterminada, né, na consciência. E o que a consciência descobre ao tentar se fazer reconhecer nesta sua indeterminação? É muito interessante como Hegel coloca isso em cena. Ele se coloca em cena inicialmente dizendo: a consciência quer fazer-se reconhecer como consciência desejante. Então, um dos elementos importantes dessa discussão, que é como se o Hegel falasse, tem a primeira característica fundamental da consciência, da existência. A consciência existe
quando ela deseja. Ela deixa de ser uma consciência meramente animal quando ela deseja. Ela deixa de ser, ou seja, é o desejo que instaura a consciência. Então, até porque, veja, não é só simplesmente a dimensão, a consciência não é só, a gente não está falando dessa ideia tradicional da consciência como essa reflexividade, certo? Que faz com que eu seja capaz, por exemplo, de me ver me vendo, de aprender minha própria estrutura de apreensão. Né? Daí a ideia da reflexão como uma espécie de reflexão especular, como uma espécie de um jogo de espelhos. Né? Então, o que nós temos aqui, mais do que isso, é também essa ideia de que a consciência é um modelo de atividade prática. Né? E essa atividade prática ela tem uma característica fundamental, ela é impulsionada por algo que aparece como negatividade, o que é próprio do desejo humano, segundo Hegel, é ser um desejo que, antes de mais nada, é um desejo de nada que possa ser nomeado. É um desejo que não se aquieta em objeto algum. Por quê? Porque ele marca uma experiência de excesso em relação às determinações atuais. Esse excesso, ele vai ser objeto de uma demanda de reconhecimento. Então daí é uma maneira também de a gente entender que a consciência ela tenta se afirmar como puro para si. Ela tenta se afirmar nessa sua insubmissão excessiva do seu desejo. Ela tenta se afirmar a partir dessa experiência negativa que lhe constitui. E o que ela consegue ao fazer isto? Ela treme. Ela treme diante do quê? Diz o Hegel. Ela se depara com um tremor da morte. Esse tremor da morte significa o quê? Significa a consciência, ao perceber a essência negativa do seu desejo e da sua essência, ao perceber que ela não tem substância nenhuma, ao perceber que a consciência não é dotada de substancialidade, nós estamos aí diante de um conceito não substancial de sujeito. Certo? Nos primeiros da história da filosofia, onde isso fica absolutamente evidente, ou seja, a consciência percebe, ela não tem nenhuma normatividade que lhe seja própria, ela não tem nenhuma natureza que lhe seja própria, ela não tem nada. Né? Nesse sentido de que, por isso da ideia dessa estrutura negativa, ela está desenraizada. Ao compreender isso, ela percebe que o seu movimento é um movimento em direção à sua própria morte. Ou seja, a sua afirmação de si, mais uma vez, uma dinâmica, sabe, um processo que se realiza na sua contradição. A sua afirmação da sua existência se realiza na morte. A afirmação da sua própria existência se realiza na morte. É muito interessante porque, ao temer, ao ter medo da morte, né, alguns comentadores hegelianos vão insistir como essa experiência ela é uma experiência formadora para a consciência. Ela é formadora por quê? Porque só quem teme a morte é capaz de ser uma consciência de si. Hegel diz isso muito claramente. Só quem teme a morte, por quê? Só quem compreende que no interior mesmo da sua autoafirmação pulsa algo de completamente indeterminado, que é algo de completamente indeterminado a definir o que é nós mesmos, né? É que pode se transformar pode ser uma consciência de si. Então essa ideia de um tremor da morte tem uma função fenomenológica precisa, que é a relação ao fundamento. A consciência vai em direção ao seu próprio fundamento. Só que esse fundamento não é um fundamento que assegura a consciência, que reconfirma a consciência. É um fundamento que abala a consciência. É um fundamento que desestabiliza a consciência. Né? Então é por isso que o Hegel joga com um trocadilho que faz sentido em alemão, entre Zugrundgehen, que é ir ao fundamento, e Zugrundegehen, né, que é perecer. Diz, eu fui ao fundamento, é um perecer. Ou seja, a ideia tradicional da função do fundamento em filosofia é outra. A ideia tradicional da função do fundamento é o fundamento, ele assegura o fundado.
né? Eu vou ao fundamento para que eu possa entender qual é a normatividade que define então, a possibilidade que eu tenho de partilha entre o que é bem fundado, o que é mal fundado, o que é verdadeiro, o que é falso, certo? O que é belo, o que não é belo, certo? O que é justo, o que é injusto. Tudo isso é objeto de um esclarecimento do fundamento, né? No caso hegeliano, não. O fundamento tem outra função. O fundamento afunda, se vocês quiserem. O fundamento, ele desestabiliza, ele desfaz. Né? Você percebe como nós estamos aí em um horizonte muito distinto do que é o horizonte, digamos assim, da filosofia clássica, ao menos, né, nesse problema do que significa a função do fundamento, né? Quando ela faz isso, o que acontece? A consciência, então, ela percebe que ela não pode afirmar completamente a sua negatividade, né? Então, ela se submete a uma determinação no qual ela não se reconhece, né? Essa submissão a algo no qual ela não se reconhece equivale para o Hegel a uma experiência de servidão. Ela se aliena, né? E essa ideia de alienação, essa Entfremdung, ela vai ser a figura fundamental de um tipo de sofrimento que é resultado da tentativa de exteriorização da consciência, né? Então, Hegel descreve isso da seguinte maneira: tudo se passa como se você tivesse duas consciências, né? E elas estão numa luta. Elas estão numa luta de reconhecimento. Uma quer ser reconhecida como para si, a outra também, né? Só que uma teme diante da morte, a outra não. A outra continua. Então o que acontece? Uma vai ser o escravo, o servo. A outra vai ser o senhor. Uma vai submeter a uma servidão, se aliena, uma aceita se alienar, porque ela precisa se ligar a uma determinação que lhe é estranha para poder existir. A outra, não, a outra continua nesse seu puro para si e se serve da primeira consciência, da consciência como escravo, né, para poder garantir, de uma certa forma, a sua existência. Então, olha que coisa interessante, a gente passa imediatamente de dois campos, né? A gente tem o campo, que é o campo, assim, puramente fenomenológico, e de repente aparece o campo social, né? Por que aparece o campo social? Porque quando o Hegel fala, não, tudo se passa como se tivessem duas consciências, está dizendo, mas essa experiência fenomenológica é um pouco a base de um certo tipo de experiência social, que é as relações sociais são relações de dominação e servidão. As relações de servidão, elas são relações, antes de mais nada, baseadas na possibilidade de servidão, por quê? Porque eu me relaciono a um objeto que me é completamente estranho. Eu sou um servo, eu trabalho para um outro. Eu trabalho para um outro, eu trabalho para o desejo de um outro, eu respondo ao desejo de outro, eu trabalho como um outro. Então, o que é meu trabalho, não tem a minha característica, não tem a minha forma, tem a forma de um outro. Ou seja, então por que isso tem a forma de um outro? Porque, de uma certa maneira, tudo se passa como se eu não me submetesse a isso, né? A possibilidade mesma da minha existência se coloca em questão. Só que é interessante que o Hegel vai dizer, eu saio então dessa dimensão do desejo, da afirmação do desejo, eu vou à dimensão, do trabalho. Eu admito que essa relação de trabalho é, na verdade, o desejo consome os seus objetos, o trabalho conserva os objetos. Então, a consciência que agora não pode mais afirmar a sua negatividade, ela trabalha, ela conserva os objetos. Esses objetos que não são idênticos a ela mesma, ela está aprisionada nos objetos. Consciência que trabalha é uma consciência aprisionada em objetos que não são expressão dela mesma. Só que, diz o Hegel, esta capacidade que eu tenho de me relacionar ao que não é eu mesmo, né, ela pode ser o caminho. Isso que parece, mais uma vez, percebe? Eu tentei afirmar a minha própria existência e acabei no trabalho. Acabei me aprisionando no interior de um objeto que não é idêntico a mim mesmo. Só que essa possibilidade que eu tenho de estabelecer uma relação entre algo que não é imediatamente idêntico ao eu, né, um outro,
constitui, para o Hegel, um modelo possível de uma outra figura da consciência de si, que internaliza este outro. Então toda a questão vai ser como essa primeira experiência da servidão, do serviço, vai se transformar na experiência de um trabalho que forma a consciência. Onde a consciência ela vai descobrir que esta negatividade que vem do objeto, ela pode ser integrada ao próprio eu. Abrindo então uma possibilidade de reconhecimento efetivo e real. Então esse é o fim da primeira parte do curso sobre a filosofia hegeliana, né? Na verdade, nessa primeira parte que eu queria fazer era primeiro introduzir um pouco a figura do Hegel, segundo, tentar especificar o que significa o seu modelo de dialética e trazer para vocês um exemplo dessa dialética em movimento, em marcha, através de um comentário de alguns momentos dessa obra fundamental do pensamento hegeliano, que é a Fenomenologia do Espírito. Daqui para frente, o que eu gostaria de fazer é desdobrar os vários setores do sistema hegeliano, certo? Principalmente trazendo para vocês algumas elaborações fundamentais da ciência da lógica, em especial sua doutrina da essência, a sua discussão sobre a estrutura da reflexão, sobre essa ideia hegeliana maior de pensar uma ontologia desprovida do conceito de ser como um conceito central. Talvez seja o primeiro filósofo para quem é possível pensar uma ontologia que não é o discurso do ser enquanto ser, mas é a reflexão sobre as estruturas reflexivas da essência, né? Queria também trazer a vocês uma discussão sobre alguns aspectos importantes da filosofia do direito, né? Em especial a relação de sociedade civil e Estado, para que a gente possa pensar melhor as figuras da reconciliação hegeliana. Então eu voltarei ao final para discutir o saber absoluto, a figura do saber absoluto, não só na fenomenologia do espírito, mas também em outras dimensões do sistema hegeliano, a ideia da ideia hegeliana, tal como ela aparece na ciência da lógica, e para isso entender de uma maneira um pouco mais estruturada o que significa esta filosofia para a qual a reflexão sobre o absoluto e a reflexão do absoluto é o elemento, o objeto central da filosofia.